Aiô, Futcelebers! Vamos falar hoje de um atacante animal, que já teve várias polêmicas, algumas delas envolvendo até socos e chutes. Sim, é o Edmundo! Só que ele é também o cara que teve uma carreira gloriosa, apesar de seu gênio forte e problemas de relacionamentos com companheiros de equipe. E já conquistou também muitos títulos. Quer saber como ele vive, sua fortuna, suas tretas e conhecer melhor suas conquistas? Então nem pisca, porque já vai começar. Pra que a pressa, animal? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futcelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho para saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. Então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho. Edmundo Alves de Souza Neto, a.k.a. Edmundo Animal, nasceu em Niterói em abril de 1971. Aos 9 anos, o namorado de sua tia, que era professor de judô, o levou para o Vasco. Ganhou destaque na Cruz Maltina e virou ídolo da torcida antes mesmo de chegar ao profissional, por conta de um golaço marcado em um jogo preliminar antes do clássico contra o Botafogo. Em janeiro de 1992, finalmente fez sua estreia no time, e foi em grande estilo, fazendo dupla de ataque com outro craque, o atacante Bebeto. Mesmo sem fazer nenhum gol, foi considerado o melhor jogador da partida, e não parou mais de impressionar. Com belas atuações, ajudou o Vasco a ganhar o Campeonato Carioca, de forma invicta. Seu primeiro ano como profissional foi tão impressionante que lhe valeu uma convocação para a seleção e despertou interesse de clubes do Brasil e da Europa. E quem levou o jogador foi o Palmeiras, que vinha de um longo jejum de títulos, mas que com ele começaria a escrever um novo capítulo de sua história. Com o patrocínio da Parmalat, que revolucionou o futebol brasileiro da época, o Palmeiras montou alguns dos melhores times da história do nosso futebol, contando com nomes como Roberto Carlos, Evair, Zinho, Edilson e, claro, Edmundo. A equipe era uma máquina, e no comando estava um jovem técnico, com um futuro promissor, Vanderlei Luxemburgo. Nos 3 anos em que jogou no Verdão, Edmundo fez uma avalanche de gols e ganhou títulos em profusão. Foram 2 paulistas, 2 brasileiros e um Rio-São Paulo. Além do apelido que o acompanharia pelo resto da carreira, dado pelo narrador Osmar Santos. Au, 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 Edmundo é animal! Au, 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 Edmundo é animal! De volta ao Verdão, apesar dos títulos e das grandes atuações, sua personalidade forte começou a causar polêmicas. Ele brigou com companheiros de equipe e com o técnico Vanderlei Luxemburgo, e por isso resolveu não renovar com o Alviverde. A torcida não o perdoou e o chamou de traidor. Em 1995, desembarcava na Gávea para defender o Flamengo, para formar o ataque dos sonhos com Romário e Sávio. Não funcionou. O tal melhor ataque do mundo não deu liga e a passagem de Edmundo pelo rubro-negro ficou mais marcada por polêmicas do que pelo bom futebol. Sem clima no Flamengo, depois de brigar com a diretoria, Edmundo foi emprestado ao Corinthians. Ele foi recebido como um grande craque e principal reforço do ano. E até correspondeu. Jogou muito e empilhou gols, mas o time não correspondeu. Depois de 2 desclassificações, uma discussão com o goleiro Ney e uma briga com o zagueiro Cris, Edmundo deixou o timão sem dar satisfações à diretoria corintiana. Seu destino já vinha sendo costurado há meses. Era a volta para casa. Ele foi comprado pelo Vasco por $5 milhões e acabou salvando o time do rebaixamento daquele ano. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 1997, Edmundo cravou seu nome de vez na história do Vasco, com as melhores atuações da sua carreira. Foi campeão brasileiro e quebrou o recorde histórico de gols, marcando 29 em uma edição do campeonato. Ao final da temporada, Edmundo recebeu a bola de prata da revista Placar, a bola de ouro do Campeonato Brasileiro e, na opinião popular, Edmundo teria sido o melhor jogador do mundo naquela época. No final do ano, não teve como segurar, e o atacante acabou indo para um clube italiano, só que dessa vez em definitivo. Seu destino foi a Fiorentina, uma equipe tradicional, mas que vinha de um longo período sem destaque.
A equipe pagou 9 milhões de dólares pelo jogador. Os primeiros meses na Itália foram turbulentos. O técnico Alberto Malesani nem sempre o escalava como titular. E isso, claro, incomodava o animal. Mas na temporada seguinte as coisas mudaram. Sob o comando do novo treinador, Giovanni Trapattoni, Edmundo formou uma dupla de ataque letal com Gabriel Batistuta e ainda teve a companhia do português Rui Costa. O trio deu resultado e o time liderou 17 das 20 primeiras rodadas do campeonato, tendo o atacante brasileiro como grande destaque. Só que o seu temperamento forte começou a dar sinais. Ele passou a criticar seus companheiros de equipe e se desentendeu com a diretoria, por conta de uma folga para o carnaval. Mesmo tendo jogado demais, suas confusões falaram mais alto e ele deixou o time no final da temporada de 98-99. Seu destino, mais uma vez, foi o Vasco. Comprado por 15 milhões de dólares, o animal retornou para o seu time do coração para disputar o campeonato de 1999, com o presidente do time dizendo que o atleta iria ser o maior ídolo do Vasco e o técnico Antônio Lopes afirmando que ele não teria regalias. Mesmo sem ganhar títulos, sua volta iniciou a maior briga de egos da história do futebol brasileiro. Tudo porque um certo baixinho era o dono do ataque vascaíno. Romário e Edmundo nunca se deram bem. O animal se ressentia da liderança no time e de ter perdido a faixa de capitão para o baixinho. O desgaste provocado por essa rixa levou ao afastamento do atacante, que chegou a ficar 2 meses sem jogar. O resultado foi a saída do jogador, emprestado para o Santos. Só que o alvinegro praiano não estava bem das pernas e atrasava salários com frequência. Com declarações polêmicas sobre os problemas financeiros do clube, apesar do bom desempenho, ele foi devolvido ao Vasco. Por empréstimo, mais uma vez, ele foi parar no Napoli, em 2001. O clube queria fugir da zona de rebaixamento e precisava de um reforço de peso. Só que ele não rendeu o esperado e passou a frequentar o banco. Isso gerou, claro, insatisfação do craque, que se envolveu numa polêmica ao desmentir o técnico sobre estar se recuperando fisicamente. E assim, saiu do clube. Cansado de ser emprestado, entrou na justiça contra o Vasco para desvincular o seu passe. Após isso, fechou contrato com o Cruzeiro. Só que por pouco tempo. Foi mandado embora por justa causa, depois de 3 meses, após perder um pênalti em uma derrota para o Vasco, e ser ovacionado pela torcida rival. No final de 2001, foi para o Japão jogar no Tóquio Verde. Não demorou muito para se envolver em outra polêmica, mais uma vez por conta do carnaval. Após vir para o Brasil, operar o pé, apareceu de muletas no sambódromo. Apesar disso, mandou muito bem por lá, fazendo 27 gols em 35 jogos. Em janeiro de 2003, assinou com outro clube nipônico, o Urawa Red Diamonds. Mas após 3 meses, rescindiu o contrato alegando saudades da família. Voltou mais uma vez para o Vasco, que andava com problemas financeiros. Ele, é claro, começou a reclamar dos salários atrasados e do elenco ruim. Com isso, em 2004 se transferiu para o Fluminense, que já contava com Romário. Só que dessa vez foi tudo bem entre eles. Os dois haviam se acertado no ano anterior e viveram um momento de harmonia. Apesar disso, ele não teve um bom desempenho em campo, sofrendo com muitas lesões, passou grande parte do tempo no departamento médico do clube. Por essas questões, começou a cogitar a aposentadoria. Até que em 2005, recebeu um convite para defender o Nova Iguaçu, time da 2ª divisão do Campeonato Carioca. A ideia era ótima, uma parceria do clube e de uma empresa que pagaria uma boa grana ao craque para usar sua imagem em projetos sociais. Só que após a empresa descumprir o acordo, o craque resolveu abandonar o barco. Acabou indo para o Figueirense e renasceu das cinzas. Fez um campeonato brasileiro brilhante e liderou o time, que fez uma boa campanha. O seu desempenho chamou a atenção de seu antigo clube, o Palmeiras. Assim, em 2006, voltou a jogar pelo Verdão. Com menos atrito com o grupo, teve um excelente ano, mesmo sem conquistar títulos. No ano seguinte, manteve as boas atuações, mas sentia que o final da carreira se aproximava. E ele só poderia pendurar as chuteiras em um lugar: São Januário. Depois de uma longa negociação, ele voltou para o Vasco em 2008. Sua passagem não foi brilhante, muito pelo contrário. Mesmo se esforçando, não conseguiu ajudar o time. Sua última partida pelo clube foi dramática.
ele viu seu time do coração ser rebaixado para a segunda divisão e saiu de campo com lágrimas nos olhos. Pela seleção brasileira, o craque tem uma longa história. Foi convocado pela primeira vez em 1992. No ano seguinte, disputou e ganhou a Copa América como titular, mas acabou não sendo chamado para a Copa de 1994 por indisciplina. Foi à Copa do Mundo de 1998, mas ficou no banco. Entrou em campo 2 vezes, inclusive na fatídica final contra a França, mas não conseguiu ajudar o time. Sua última partida pelo Brasil foi nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, convocado por Emerson Leão. Em 2009, após sua aposentadoria, virou comentarista esportivo na TV. Já passou pela Rede TV, Bandeirantes e Fox Sports, até deixar sua carreira em 2022. Ano passado, foi anunciado que Edmundo terá atuação ativa no Vasco, que tem como presidente seu amigo Pedrinho. Um personagem tão importante para o futebol nacional é claro que desperta curiosidade em saber sobre sua fortuna. Além de ser comentarista após o encerramento da sua carreira nos campos, o craque passou a investir em outros ramos, a fim de aumentar a sua riqueza, como na construção civil, franquias e o projeto Futebis. O projeto Futebis tem o objetivo de atuar no mundo do futebol, de onde o craque nunca quis se afastar. Além disso, o craque faz publicidade em seu Instagram, que acumula 944 mil seguidores. Isso sem falar no seu canal no YouTube, que tem 172 mil inscritos. Durante a sua carreira, o atleta recebia salários milionários que deram a ele uma boa quantia em dinheiro aplicado em bons investimentos. Segundo o site Folha Econômica, Edmundo possui uma fortuna entre 10 a 20 milhões de reais. Impressionante, não é mesmo? O craque teve um filho fora do casamento, Alexandre, com a modelo Cristina Mortágua. Edmundo foi casado 2 vezes com Adriana Sorrentino e Clarissa Ivalski, com quem tiveram seus filhos, Ana Carolina, Edmundo Júnior e Catarina. O filho mais velho de Edmundo, Alexandre, em entrevistas, revelou que sofre abandono afetivo. O ex-jogador já falou abertamente sobre isso e disse sentir culpado por não ter dado a atenção que seus filhos mereciam. Em 2020, o craque estava namorando a modelo Ana Carolina Jorge, mas não deu certo. Em entrevista, revelou que deseja casar, pois é um cara bem família, mas que a companheira precisa entender que ele, de vez em quando, gosta de ficar jogando com os amigos até tarde. No quesito viagens, como todo bom carioca, Edmundo adora locais com paisagens paradisíacas e acesso ao Mar Azul. Mas não viaja só a lazer durante seu trabalho como comentarista. Viajou também durante a Copa para a Rússia e aproveitou para passear. Muito se especula sobre onde moram os famosos. E com Edmundo não seria diferente. Apesar de não ter muitas informações, o que se sabe é que o atleta em 2022 vendeu sua mansão na Barra da Tijuca, área muito disputada no Rio de Janeiro entre os ricos e famosos. A mansão vendida tem mais de 1.000 metros quadrados, 6 quartos amplos, cinema, garagem para 8 carros, piscina com cascata, gerador próprio e conta ainda com um terraço virado para o mar da Praia da Barra. Localizado no condomínio Jardim Marapente. Para se ter uma ideia de como é caro morar nesse endereço, Edmundo vendeu a casa por 16 milhões de reais. Especula-se que ele alugou uma casa no mesmo condomínio para continuar morando por lá. Deve ser um lugar muito bom para se morar, com segurança 24 horas e monitoramento e ronda. E 2 áreas de lazer completas com direito à praça arborizada. E para se locomover pela cidade maravilhosa, com muito estilo, Edmundo é apaixonado pela velocidade. O craque chegou a ter um Jeep Cherokee, uma mistura de força bruta com um toque de rebeldia. É um ícone off-road com estilo. Ao qual se envolveu em um grave acidente que vitimou 3 pessoas e levou o craque à prisão. Esse carro atualmente valeria em torno de 20 mil reais. Outro carro que o craque teve em sua garagem é um Audi A3, com a elegância e a potência de um foguete espacial em miniatura. Pois é, esse carro é a prova de que tamanho não é documento. Depois disso, chegou a ser visto com um Mini Cooper, estilo equipado com motor bastante potente, avaliado em mais de 100 mil reais. Pequeno o suficiente para estacionar em espaços de bicicleta, mas grande em estilo e charme. Compacto, robusto e cheio de atitude.
Parece que o craque tem um estilo de dirigir agressivo, igual ao jeito que jogava bola. Um verdadeiro Edmundo, não é mesmo? Agora sim! E vamos às polêmicas que não foram poucas na carreira do atleta. A começar pelas brigas em campo. O jogador não leva desaforo para casa e tem pavio curto. E nas discussões acaloradas em campo acabava nas vias de fato. Como no clássico entre Palmeiras e São Paulo, em que o atleta protagonizou uma briga após sofrer um pênalti, partindo para cima de Paulo Sérgio, na frente do bandeirinha Oscar Roberto Godoy. E por isso foi expulso da partida. Antes disso, tinha acertado um soco no Juninho e não teve outra. Começou a briga generalizada dentro do campo. E esse não foi o único episódio de violência. Durante a Copa Libertadores no Equador, o jogador chutou o cinegrafista da televisão e acabou na delegacia. Segundo o jogador, ele vinha saindo de campo quando o cinegrafista o seguiu e ele acabou pisando no fio. E a câmera bateu no seu pescoço. E Edmundo, então, chutou a câmera e saiu andando. A próxima polêmica foi envolvendo um acidente de carro que Edmundo se envolveu. Na época, o atleta conduzia um carro que colidiu com um Uno na Lagoa Rodrigo de Freitas, que resultou na morte de 3 pessoas. O laudo policial indicava que Edmundo dirigia em alta velocidade e, com base nisso, o jogador foi denunciado no ano seguinte por triplo homicídio culposo. Em 1999, ele foi condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto, mas conseguiu a liberdade provisória. No mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença e determinou a detenção imediata. Mais tarde, revogada por uma liminar do Superior Tribunal de Justiça. Condenado a 4 anos, após conseguir responder em liberdade, o advogado do craque interpôs vários recursos que o deixaram longe da cadeia. Em 2011, o então ministro Joaquim Barbosa determinou que a prescrição do crime teria ocorrido em 2007, ou seja, 8 anos após a condenação do atleta. Já em 2020, completaram 25 anos do fatídico acidente, superando assim o maior prazo prescricional previsto no Código Penal, que é de 20 anos. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela prescrição dos crimes. A próxima polêmica teve até denúncia de ONGs em 1999. Edmundo contratou um circo para animar a festa de seu filho Júnior. Teria supostamente dado cerveja e uísque para um macaco bebê, revoltando entidades de defesa dos animais. O atleta negou o fato, alegando ter dado guaraná ao animal. E a última treta foi o ciúme de Edmundo com Romário no Vasco. O motivo da briga foi a disputa pela braçadeira de capitão do time, no início dos anos 2000. E é uma das mais clássicas histórias do futebol brasileiro. Mais de 20 anos depois, a história do rei, do príncipe e do bobo da corte voltou à tona graças a declarações dos 2 ex-jogadores. Ao voltar de férias, Romário tinha ganhado a braçadeira, que era de Edmundo. Então o craque se recusou a jogar. A partir daí, as provocações não pararam mais. Tudo piorou quando, em uma partida, o pênalti foi para ser cobrado. Edmundo sinalizou, mas Romário foi lá e cobrou. Então, na saída de campo, Edmundo acabou desabafando e chamou o presidente do clube de rei, Romário de príncipe e ele de bobo. Para colocar ainda mais lenha na fogueira, a torcida ficava chamando Edmundo para provocar o baixinho. Em 2003, os atletas se acertaram e até voltaram a jogar juntos. Mas o que parecia estar resolvido... Na entrevista ao podcast Inteligência LTDA, Edmundo deu sua versão da história e chamou o ex-companheiro de egocêntrico. Mas aparentemente Romário não aceitou bem a declaração, e o baixinho foi ao Twitter e respondeu que por ele estava tudo resolvido. E vocês, acham que essa briga realmente acabou? Me responda nos comentários. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos e das muitas tretas de Edmundo? Então fiquem ligados aqui no Fut Celebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Agora conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fut Celebs. E cliquem no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!